Estamos iniciando o programa Alô Justiça. Eu sou Exísio Barbosa e sou o apresentador deste programa. Nós temos o objetivo de fazer com que nós tenhamos uma justiça melhor distribuída em nosso país. Aqui sempre estão conosco pessoas que atuam nessa área, profissionais, pessoas capacitadas, que nós trazemos aqui e vamos discutindo vários assuntos. O tema de hoje, o título o assunto é Menina Amélia, um crime para não ser esquecido. Um crime que não pode ser esquecido. Uma garota, 14 anos de idade, veio a ser estuprada e morta em Aparecida de Goiânia, Goiás, por um homem que respondia a vários processos. Olha quantos. 1, 2, 3, 4. Respondeu durante toda a sua vida por vários processos. Furto, roubo, tráfico, associação para o tráfico, homicídio, outros estupros, e estava em liberdade. E acabou ocorrendo esta tragédia em Aparecida de Goiânia, Goiás. Estamos recebendo aqui Dr. Manuel Rocha. Dr. Manuel é professor de Direito de Processo Penal e é advogado criminalista. É um homem experiente nesta área. E nós vamos discutir esse assunto, as providências que foram tomadas para que se chegasse à autoria do crime, os motivos, o que foi que aconteceu e por que este homem estava em liberdade, apesar de estar respondendo a tantas acusações. Por que ele estava em liberdade? E o outro detalhe, como ele já foi condenado a 48 anos de cadeia, vai haver efetividade no cumprimento dessa pena? Essa é a pergunta, e nós vamos discutir esse assunto com o Dr. Manuel Rocha, criminalista, professor. Vamos avaliar esta situação. Não saia daí, fique conosco até o término do programa. Você vai ver o assunto ser discutido, como foi feito o julgamento, como aconteceu este crime e o resultado final. E você vai avaliar conosco qual a forma melhor de se distribuir justiça em nosso país. Houve justiça. Acontece justiça no que diz respeito à vida de cada um de nós. O Poder Judiciário tem efetividade no seu trabalho. É necessário ter mudanças na legislação. Tudo isso nós vamos avaliar aqui, hoje e agora. Não saia daí. Fique conosco até o término do nosso programa. Alô, Justiça! O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás.
Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Programa Alô Justiça. Você que está nos assistindo agora, não saia daí. Estou com o Dr. Manuel Rocha, professor, advogado criminalista. Nós estamos avaliando a situação, essa tragédia que aconteceu em Aparecida de Goiânia, Goiás. Menina Amélia, 14 anos, foi vítima de estupro, foi assassinada e por um homem que respondeu durante toda a sua vida por inúmeros processos, né? Doutor Manuel Rocha, esse homem, ele respondeu durante a sua vida, em 2008, 2010, 2011, por muitos processos, muitas acusações. Tráfico, associação para o tráfico. Ele respondeu também por roubo, por furto. Doutor Manuel Rocha, como que o senhor avalia, inicialmente, a situação de um homem como esse? O senhor veja bem, só aqui, olha, quantos processos ele respondeu, esses aqui são os mais graves, inclusive homicídio. Como que o senhor avalia a aplicação da justiça em nosso país como um todo? Prazer estar aqui, doutor Exísio Barbosa, muito obrigado. Obrigado por poder ter a honra de participar do programa Alô Justiça. Obrigado à direção da Alô TV. É uma honra estar aqui. Doutor Exísio, esse caso, ele nos constrange como criminalista, como advogado. O senhor sabe que nós, uma das nossas bandeiras de advogados atuantes na busca da consecução da justiça, da aplicação das garantias constitucionais, é a presunção de inocência. Nós sofremos quando temos um cliente, um constituinte que nos procura acusado de apenas um crime e temos uma dificuldade enorme de colocá-lo em liberdade, não aquela liberdade do sentido da pronta absolvição, mas de que ele tenha respeitado, seja beneficiado com a garantia que está na Constituição da presunção de inocência. E nós temos dificuldade. Quando deparamos com casos desses, tão abjetos, tão hediondo, no sentido etimológico, no sentido exato da terminologia da hediondez, nós ficamos sem entender, sem compreender como que essa justiça atua de maneira tão incongruente, né, num disparate tão grande. Como é possível uma pessoa de tamanha periculosidade demonstrada através dos seus antecedentes criminais permanece em liberdade, ainda que sendo acusado de crimes tão horrendos? Então, nesse instante é que nós nos vemos nessa trágica dicotomia entre o respeito às garantias constitucionais, mas a efetiva aplicação no sentido de trazer segurança à sociedade. Como que a sociedade pode ter confiança nas suas instituições de persecução criminal com um indivíduo desse, com um passado tão grande, tão maculado, e andando livremente na cidade, estuprando e matando pessoas inocentes? Então, nesse sentido, doutor Exísio, eu me vejo diante de um drama na questão jurídica, porque nós defendemos alguns princípios, alguns valores da Constituição, notadamente do devido processo legal, da presunção de inocência, mas quando deparamos com um caso como esse, a pessoa tem um rosário de máculas, de tanta coisa que denigre e que depõe contra ele, que demonstra claramente que é uma pessoa que não tem condições sociais de estar num convívio harmônico com a sociedade, porque se verifica que é nocivo à sociedade. Não dá para entender, doutor Exísio, como que essa pessoa estava em liberdade e agora só o Estado, as instituições só acordam quando comete um novo crime tão bárbaro de ceifar a vida de uma inocente menor de 14 anos de idade, doutor Exílio. E, doutor, a responsabilidade, o senhor acredita que a responsabilidade é do Poder Judiciário, é da polícia, a responsabilidade são dos políticos, daqueles do Congresso Nacional, daqueles que elaboram as leis? A responsabilidade seria de quem? Doutor Exísio, é muito difícil você apontar diante de uma circunstância tão grave dessa, de quem é a responsabilidade. Nós não podemos dizer que os nossos legisladores têm falhado. Não, não. Nós temos, inclusive, uma superinflação
da produção legislativa. Nós temos leis demais, nós temos leis severas. Nós não temos essa severidade, como muita gente apregoa, de de se instituir a pena de prisão perpétua, de se instituir a pena de morte. E esses casos, se sempre que eles vêm à tona, que trazem comoção para a sociedade, é muito arriscado, sempre aparece geralmente um político de plantão, um oportunista, e a sociedade também, vendo esse tipo de crime sendo explorado midiaticamente, cotidianamente, a sociedade está fadada, inclinada a pleitear penas mais severas, penas de morte. Mas olha só, ainda apesar da hediondez, eu fui policial civil durante quase 10 anos, doutor Exílio, e a polícia faz o seu trabalho. E agora com esse fato, ele já vai se enquadrar, inclusive, nas mudanças criminais, nas mudanças processuais, nas mudanças que a legislação trouxe a partir do pacote anticrime de 2019. Esse rapaz, essa pessoa está sim, vai ser sim, submetida ao regime severo de cumprimento de pena. E tem uma série de nuances que foram introduzidas com a nova legislação. Ele vai sim responder pelo que prevê a lei. Vai cumprir aí 70% da pena e, em razão dos seus antecedentes, possivelmente ele vai ser condenado por outros crimes, mas não só isso. Ele vai ser, não é ele cumpriu lá a quantidade de pena prevista que ele vai sair, não. Ele vai ser submetido a uma análise na sua ficha criminológica, para saber se ele vai ter condições. Isso a nova legislação trouxe. Ele vai ser submetido a um banco genético. Então, se por acaso ele vier a ser solto daqui não sei quantas décadas, mas a polícia, o sistema criminal, vai ter armazenado no seu banco de dados toda a sua estrutura genética, de modo que se ele porventura venha a se arvorar a cometer novo crime, ele não será bem-sucedido quanto tem sido agora. Porque eu falo bem-sucedido por quê? Porque houve uma demora, e é justamente aí, doutor Exílio, que eu também chamo a atenção para um outro detalhe. A gente está propenso a pedir uma pena grave, mais grave do que 48 anos de prisão. Nós estamos propensos. Quando nós vemos uma família destroçada, dilacerada pela morte de uma inocente, que estava lá cuidando da sua família, tinha ido buscar a sua irmã na escola, a primeira coisa que nos vem à cabeça tem que ter pena de morte. Mas aí tem um detalhe: vamos nos atentar para o início das investigações desse caso específico, da menina Amélia. O senhor sabe que houve prisões de pessoas que não tinham nada a ver com o crime. Inclusive, vamos ver agora, e nós continuamos, Sim. a matéria que foi veiculada na época. Não saia daí, fique conosco até o término deste programa. Uma tragédia que não pode ser esquecida. Vamos passar agora o vídeo que fala a respeito desse assunto, matéria jornalística da época. Janildo da Silva Magalhães. Esse é o homem que, segundo a polícia, abusou e matou a menina Amélia Vitória, de 14 anos. Desde o começo, quando a menina desapareceu, que as forças de segurança começaram a trabalhar nessa investigação minuciosa. Foi aí que o primeiro suspeito foi preso ainda no sábado. Mesmo assim, a polícia não parou de investigar e buscava na região imagens que pudessem ajudar a montar esse grande quebra-cabeça. Foi aí então que a polícia descobriu que o criminoso, na verdade, não teria usado um carro, e sim uma bicicleta para cometer o crime, e que o corpo da menina não teria sido jogado no meio da rua na tarde daquele sábado, e sim teria sido arrastado de uma casa, que ficava basicamente em frente ao local onde o corpo estava. As peças começaram a se juntar e a polícia então conseguiu, depois também dos exames feitos pela polícia técnico-científica, descobrir que, na verdade, o autor do crime seria outro homem. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso passando em uma rua com a menina em uma bicicleta. A polícia acredita que ele estava usando uma faca para intimidar a vítima. Essa outra imagem mostra que o criminoso usava um boné.
e a menina, Amélia Vitória, estava com a cabeça coberta. As investigações apontaram que o criminoso encontrou a menina de forma aleatória quando saiu de casa para praticar crimes na região do bairro Independência das Mansões, em Aparecida de Goiânia. Ele tinha o costume de sair do local próximo da residência dele, de bicicleta e praticar roubos ou furtos ali nas imediações onde a vítima desapareceu. Então, muito possivelmente, ele saiu naquela data para praticar roubo ou furto, ali naquela região. Ele saía de bicicleta. Ao avistar a vítima passar quando ela estava indo buscar a sua irmã na escola, e o local bastante ermo, que é próximo a uma mata, ele já também quanto mais, né, na prática de delitos de ordem sexual, ele foi e raptou a vítima e a levou para trás de um imóvel que fica perto da mata. Janildo mora com a mãe e uma irmã, também no bairro Independência das Mansões, em Aparecida. Segundo a polícia, depois de matar a menina, ele tentou colocar fogo na camiseta que usava no dia do crime e pintou a bicicleta usada nas imagens ainda na sexta-feira. A polícia descobriu também que o autor pegou a menina na tarde de quinta-feira e passou a noite com ela em uma casa abandonada. Mas Janildo teria começado os abusos a cerca de 6 quilômetros desta casa. Ali ele teria a violentado a primeira vez. Após esse primeiro ato de violência sexual, ele colocou a vítima no cano da bicicleta. Esse ato, muito possivelmente, não encontrou arma branca, mas várias pessoas falaram que ele agia com emprego de faca. Então, muito possivelmente, ele usou a faca que ele ia usar para roubar, usou a faca para poder paralisar a vítima. No sábado, o criminoso teria mostrado um comportamento estranho, ao ouvir a mãe dele dizer que a família da menina não teria a chance de dar um enterro digno a ela. E por isso, ele resolveu voltar na casa por volta das 3 horas da tarde e arrastar o corpo da menina para o meio da rua, deixando esse corpo em frente ao local onde tudo teria acontecido. Via pouco, ele arrastou o corpo uns 20 metros, envolveu a vítima num lençol, de um lençol que estava sobre a cama, porque a cama estava sem o lençol, ali estava com material de sangue ali na cama, as manchas, só que estava sem o lençol. Então ele usou aquele lençol para arrastar, tem a marca de arrastamento no capim, até chegar ali na parte onde a vítima foi abandonada. Somente depois dos exames feitos pela polícia técnico-científica foi que a polícia teve certeza de que Janildo foi mesmo o autor do crime bárbaro. Material biológico dele foi encontrado nas partes íntimas da vítima. O principal fator, o principal parâmetro que foi detectado na perícia médico-legal foi mesmo o esperma do indivíduo na região íntima da vítima, comprovando não só o crime sexual, a materialidade ali do crime sexual, mas também permitindo a determinação da autoria de um modo incontestável. O primeiro homem preso preventivamente deve ser solto pela justiça. No carro dele também foram encontrados vestígios que podem ser de sangue humano, mas ficou comprovado que não era de Amélia Vitória. Como foi reportado, nós entendemos para garantir a investigação e a integridade física do investigado, que fosse representado pela prisão desse indivíduo, que ele ficasse recolhido numa carceragem da Polícia Civil e isolado de outras pessoas, até que a gente pudesse comprovar a autoria dele ou excluí-lo nesse fato como um investigado. A polícia diz ter certeza de que Janildo agiu sozinho no caso de Amélia Vitória. Ele já tem várias passagens criminais, inclusive um estupro em 2017 em Rio Verde, onde o crime foi praticado com as mesmas características do caso de Aparecida de Goiânia. O caso de 2017, ele tramita sob segredo de justiça. Então, assim, a gente explicou em linhas gerais que a dinâmica foi semelhante, mas eu não vou entrar nos detalhes do caso de 2017, porque ele é um caso que tramita em segredo de justiça e não é o caso que nós estamos aqui concluindo agora. O que podemos dizer é o seguinte: foi a mesma forma de atuação. Então, isso mostra o quê? Com a divulgação da imagem dele e mostrando que ele realmente encontra-se recolhido e é o autor desse crime, muito possivelmente podem surgir outras vítimas, né, que de fato foram violentadas por ele.
Dr. Manuel Rocha, professor de Direito de Processo Penal, é advogado criminalista, está aqui conosco. Não saia daí. Aguarde, daqui a pouquinho estamos voltando para continuar a discutir esse assunto. Tá transformado. Goiás no seu melhor. Está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos reiniciando nosso programa Alô Justiça. Trabalhamos com o objetivo de uma melhor distribuição de justiça em nosso país. Especialistas nós trazemos aqui para participar conosco, discutirmos diversos assuntos. E a sua participação é muito importante. Você, cidadão que está assistindo, participando, evidentemente que a sua opinião sobre o assunto é importante. Doutor Manuel Rocha, nós vamos assistir agora parte do julgamento que aconteceu, onde Janildo foi condenado a 48 anos de cadeia. Ele tem uma pena a cumprir. E nós vamos discutir com o senhor daqui a pouco a respeito dessa pena, qual o tempo que ele deve permanecer preso. E no último bloco nós vamos falar sobre a efetividade desta pena que ele vai cumprir também. Então não saia daí, fique conosco. Assista agora parte do julgamento que aconteceu. Vamos falar do caso Amélia Vitória. Vocês vão se lembrar, né, gente? Ela que era adolescente, foi abusada sexualmente e morta em Aparecida. Esse verme imundo aí que vai a julgamento ali, ele foi preso na época, Janildo Silva Magalhães. Ele foi condenado. A Revana Oliveira está com a gente aqui e ela vai trazer aí primeiro as informações dessa condenação. Revana. Então, Branquinho, foram 48 anos e 6 meses de prisão, um resultado que não traz a Amélia de volta, mas que deixou a família com a sensação do máximo que a justiça poderia fazer nesse momento. Aqui, ó, tem a fotinho da Amélia com o cachorrinho, uma menina alegre, feliz, na época tinha 14 anos, hoje estaria com 16, que infelizmente teve a vida interrompida de uma forma tão bárbara. Mas vou conversar com a mãe agora para falar um pouco para a gente a respeito dessa decisão. Muito boa noite para você. A gente estava conversando, Branquinho, que antes da gente entrar ao vivo, e ela estava me contando que hoje coloca-se um ponto final nessa história, porque são 2 anos esperando por esse julgamento. Que são praticamente 2 anos, né? Agora, no final de novembro, né, ia fazer 2 anos. Foi rápido, né? Eu achei que ia demorar mais, que geralmente demora.
mas é um ciclo que se encerra, né? Eu precisava deixar ela descansar, ela tem que descansar, né? É um ciclo que se encerra para ela e para nós, né? Vou ver ela agora na vida eterna, quando Deus vir, né? Vou encontrar ela de novo e ela que não vou ter ela mais, né? Então eu preciso seguir. Até antes, eu precisava seguir enquanto esse julgamento não via. Depois que esse julgamento veio, que ele foi condenado, agora a minha vida pode ir para frente, porque eu sei que ele não vai sair. Ele não vai sair de lá, ele não vai fazer outra mãe chorar, ele não vai fazer outra menina sofrer, outra mulher sofrer, nada disso, ele vai ficar lá trancafiado. Hoje para você foi muito difícil ser ouvida no tribunal, relembrar tudo isso, né? Foi muito difícil, né, o psicológico da gente fica a mil. Meu corpo tremia o tempo todinho, né, você tem que depor, né, falar tudo de novo, o que você passou, o que ela passou, tudo de novo. Parecia que eu estar há 2 anos atrás de novo, né. E é que nem eu falei para minha mãe: "Hoje tá parecendo um velório", né, eu acordei e falei: "Mãe, hoje tá parecendo um velório". Mas eu já cheguei lá no tribunal do júri, eu já sabia que eu ia ouvir muita coisa, que eu ia ver muita coisa, né. Nós pais nunca tá preparado para a defesa do réu, né. E eu ouvi coisas que eu não queria ouvir, acabei ouvindo, mas o promotor de justiça, ele foi ótimo, ótimo, ultimamente. Ele ficou realmente não foi do meu lado, foi do lado da Amélia, que tudo não é para mim, nem para o William, nem para ninguém da família, é para Amélia, né. Ela precisava dessa justiça, né, porque a vida dela foi ceifada, ela tinha tudo pela frente, né, ela ia ser veterinária, eu ia ter o gosto de ir na formatura dela, né, ver ela sorrindo com aqueles cabelinhos cacheados que ela tinha, daquele sorriso mais lindo que ela tinha, né. Eu ia ter o gosto de ver ela tendo um aras, que ela queria ter um aras, né, de ter a chácara dela, a fazenda. E hoje eu não tenho isso mais, eu ia ter o gosto de vê-la construindo família, né, e hoje eu não vou ver isso mais. Então, eu esses 2 anos eu chorei, hoje é a vez da mãe dele chorar, né, porque por um ser assim, ser por criação, porque mente vazia é oficina para o diabo. Eu sempre falei isso para meus filhos, sempre colocava as coisas falava as coisas para ele: "Olha, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, né, tem que estudar, vamos fazer curso", tudo isso aí. A Amélia eu já ia colocar ela no curso, ela já ia para o SESI, fazer jovem aprendiz, tudo, ela estava toda animada. Ela era muito responsável, né, buscava a irmã na escola, te ajudava com tudo, era realmente o seu braço direito. Sim, ela era minha companheira, quando era meus dias de folga aqui, ficava eu e ela. Ela tirava minha sobrancelha, eu tirava a sobrancelha dela, a gente fazia a unha. Eu estava tão feliz porque eu tinha uma filha adolescente, nossa, aquilo era a melhor coisa, e eu estava feliz porque ela e a pequena estavam crescendo juntos, né, estavam crescendo junto, aquela amizade. No dia que foi o aniversário dela de 16 anos, a pequena, ela acordou tão triste, tão triste. Nós fomos no cemitério, ela chorou tanto, né, porque já tinha um tempo que ela não chorava, mas nesse dia ela chorou, ela não aguentou. Porque todo aniversário da Amélia, de manhãzinha, quando eu levantava para ir trabalhar, todo mundo reunia, nós 5 e cantava os parabéns. Para ela era uma felicidade imensa. Nós cantamos os parabéns para ela, quando era meu aniversário ela cantava, tudo era lindo, 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 e hoje eu não tenho isso mais. Branquinho, você vê eu vou pedir só pra gente trocar de lugar, por favor, Cristina, ver o que que é a destruição do sonho de uma mãe, né, a pessoa que como é difícil, né, pra gente poder tentar entender como alguém é capaz de uma atrocidade dessa, né, de destruir não só a vida de uma adolescente, mas a vida de uma família inteira, especialmente da Cristina, que relatou aqui pra gente tudo que ela viveu e que agora não terá mais como viver com a Amélia. Eu vou conversar agora com a vozinha da Amélia, que está aqui também, pra a senhora acredita também que seja o fechamento de um ciclo? Sim, o fechamento de um ciclo, graças a Deus, pelo que a gente esperou até hoje e de hoje por diante, com, primeiramente Deus, né,
e nas mãos do juiz e do promotor e do advogado dela, né, que a justiça foi feita, e a gente acredita que contra a Amélia também não vai mais chorar, não vai mais sofrer, que aquele monstro vai fazer a mesma coisa que ele fez com ela. E é que nem ela falou, de hoje por diante quem vai chorar é a mãe dele. Ela já chorou até esses 2 anos, chorou, mas de hoje por diante a mãe dele vai chorar, porque ela não vai ter mais. Ele tá, mesmo que ele está vivo, mas tenho certeza que a justiça não vai voltar ele mais para a sociedade, porque o que ele merece, ele recebeu hoje. O que ele merece, que ele pediu, que ele colheu para ele recebeu hoje. Que ele podia ser gente, podia estar no meio da sociedade, mas ele não quis isso. Nenhuma mãe quer isso com o filho, nenhum. Mas ele escolheu, então o rumo dele vai seguir de hoje para frente. Do que conseguir. Obrigada, dona Carmélia. Bom, Branquinho, são depoimentos muito fortes, né? Depoimentos difíceis de uma família, mas como nós estamos falando desde o início, elas esperaram por isso por muito tempo, né? Todos da família, né? Não só a avó, a mãe, o pai, os irmãos, todos esperaram muito tempo por isso. E diante desse resultado dos 48 anos de prisão, a gente espera que não tenha nenhum relaxamento diante dessa crueldade que foi feita com a Amélia, né? Esse capítulo, então, tem um encerramento e o início de outro para essa família. Volto aí com você. Evana, essas mulheres experimentaram, sofreram, na verdade, a maior dor que um ser humano, principalmente da forma que aconteceu, a maior dor que um ser humano pode sofrer nessa vida, né? É uma tragédia infinita, sem tamanho, imensurável, digamos assim. Leve o nosso abraço, Redana, a elas, né? O conforto, que só Deus conforta o coração dessas pessoas. Nós temos a decisão, inclusive, pessoal. Só que aí, Revana, quero fazer com vocês aqui, eu estava com a calculadora fazendo uns cálculos, né? Porque muitas vezes eu pego aqui e falo, olha, não entendam errado, não defendo morte, defendo mudança na lei, defendo nem que seja, é cláusula pétrea, beleza, vamos fazer outra Constituição. Mudança na lei, pelo menos prisão perpétua. Hoje, um indivíduo que comete um crime como esse cara aí cometeu, o máximo que ele pode ficar na cadeia é 40 anos. Entendeu? Não tem prisão perpétua. Eu já defendo a pena marcial mesmo. Para certo tipo de criminoso, como esse aí, como esse vagabundo aí, esse verme aí, para mim não tinha que estar respirando e comendo lá da comida que a gente está pagando, não. Para bancar uma porcaria dessa aí. E aí, Rebano, eu fiz uns cálculos aqui. Vocês têm uma ideia, pessoal? Existe um negócio chamado progressão de pena. Você é preso, fica um tempo na cadeia e você pode progredir de regime, sair do fechado e ir para o semiaberto. Semiaberto, em tese, é você ir para a rua. Se ele for primário, eu não sei qual que é a situação, qual que é a idade desse cretino aí, nem se ele é primário ou não, mas não deve ser, ele fica preso 40% da pena até progredir de pena. Ou seja, de 48 anos que ele pegou, com 19, ele pode ir para a rua, se ele for primário. Se ele for reincidente em crime, tá? Aquela coisa ali, né? Hediondo, inclusive, ele é 60%, se não me engano. Eu fiz o cálculo aqui, reincidente em crime comum, na verdade. Ele fica 28 anos preso. Se ele for reincidente em específico em crime hediondo, como foi esse homicídio, né? Triplamente qualificado que ele cometeu, aí ele cumpre 70% da pena. Eu fiz o cálculo aqui, 33 anos. Ou seja, em 33 anos, a Amélia não vai voltar. A dor dessa família só vai ser maior e a saudade maior ainda. Mas em 33 anos, no máximo, viu, pessoal? No máximo. Isso aí vai estar na rua de novo. Para matar de novo, para fazer o mal de novo. Porque esse tipo de verme aí, né, não pode chamar isso de ser humano, isso aí não muda, não. Isso aí está no mundo e caminha para fazer o mal. Isso aí só sabe fazer o mal. Já que esse ciclo, né, encerra para elas, eu tenho a sentença. É o final de um ciclo, né? Eu tenho a sentença, é em vídeo ou é... Olha lá a sentença, ó, pessoal. E é isso aí, pena final, como a gente disse, totalizada em 48 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento aí de salário mínimo. Enfim, é um pagamento de uma multa aí. Essa é a sentença. Tem mais um destaque? A sentença ao qual saiu hoje. Janildo Silva Magalhães, condenado. Já está preso, estava aguardando
o julgamento preso, fica preso, nega-se a liberdade, né? Enfim, regime fechado inicia aí essa prisão dele. Revana, muito obrigado, agradeço aí o pessoal, coloque-nos sempre à disposição, né? E que só Deus para confortar o coração nessa farda. Daqui a pouco, nós estaremos falando no próximo bloco a respeito do fato de que, em 2017, ele respondeu a acusações por 2 estupros. Um foi arquivado, mas o outro teve continuidade. Como que ele estava solto? Qual a responsabilidade que o Poder Judiciário tem nesse sentido? Nós vamos discutir sobre isso. Por enquanto, o que nós vamos perguntar para nosso amigo e irmão, doutor Manuel Rocha, criminalista. Doutor, efetividade nessa decisão, nessa sentença, 48 anos de cadeia. O que o senhor tem a explicar a respeito desse assunto? Doutor Exísio, eu sei que todos na sociedade fazem essa pergunta: qual é a efetividade? Ele irá realmente cumprir esses 48 anos? Eu diria que sim, doutor Exísio. A única possibilidade dele não cumprir essa pena aplicada é caso venha a haver um óbito dele dentro do presídio. Fora isso, eu não vejo a menor possibilidade, principalmente considerando os antecedentes. O senhor citou os antecedentes dele. Ele já tem passagem por antecedentes criminais por homicídio. Outros estupros, inclusive, foi citado, ainda que a gente não tenha detalhes do outro processo, porque tramita em segredo de justiça, mas é fato que existe. Existe aí onde ele responde esse processo, o número do processo, e diversos crimes graves. Parece que ele é especialista em crime hediondo. Parece que tem também passagens, antecedentes criminais por roubo, que é o assalto à mão armada, o uso da violência ou da grave ameaça. Então, ele vai cumprir, doutor Exísio, e essa questão sobre a progressão, mas quando ele cumprir 33 anos e 7 meses, ele vai ser submetido à mudança de regime de cumprimento, ele vai sair do fechado e vai para o semiaberto. Isso não é automático, doutor Exísio. Ele vai ter que ser submetido a uma série de procedimentos, como psicólogo, assistente social, para ver, vai submetido ao que se chama de exame criminológico, para saber se ele tem condições efetivamente de ser submetido a uma mudança ao regime de cumprimento mais brando, que seria o regime semiaberto. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já já, não saia daí. Nós vamos tratar a respeito desse assunto. Ele respondia por mais 2 estupros que ocorreram em 2017. Um foi arquivado, mas o outro estava em andamento. Por que ele estava em liberdade? Qual a responsabilidade do Poder Judiciário? E a proposta do governador Ronaldo Caiado? Ele esteve no velório dessa menina, da Amélia. Esteve no velório e falou sobre alterações no que diz respeito à legislação, à forma de cumprimento de pena, ao fato de que pessoas que respondem a crimes dessa natureza, deveria haver um controle sobre essas pessoas. O governador Ronaldo Caiado, preocupado com essa situação, então nós vamos falar também sobre esse assunto. Não saia daí, voltamos já já. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, um estado que dá certo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em
145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. O governador Ronaldo Caiado, no velório da Amélia, falou a respeito de uma vigilância que poderia ser determinada em Goiás e no Brasil no que diz respeito a pessoas que cometem crimes desta natureza. Uma vigilância mensal ou por determinado tempo. A respeito desse assunto, doutor, o que o senhor tem a dizer? Tem possibilidade? Doutor Exísio, no que pese a boa vontade do nosso governador, Ronaldo Caiado, porque eu tenho muito respeito, e nós sabemos que com relação a essa questão da criminalidade, da violência, essa é a bandeira dele do estado de Goiás. Então ele tem muito boa intenção. Entretanto, lamentavelmente, isso se trata de matéria atinente referente à lei de execuções penais, e que o Estado não tem competência para legislar sobre essa matéria, porque ela é de exclusividade da União. Então deve haver, se ele quer fazer uma mudança legislativa, ele tem que pressionar a bancada de Goiás, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, para que haja uma mudança legislativa. E que já tivemos recentemente. Um absurdo, estava havendo decisões, mas o estuprador, o violentador, ele estava tendo uma convivência afetiva com a vítima. Não, isso é um absurdo. Criança menor de 14 anos não tem consentimento, não tem vontade. É violência, é estupro. Mas os pais consentiram, então prendam-se os pais também, que são coniventes com o crime de estupro. Então já tem essa mudança que agora veio lá a partir do artigo 217 do Código Penal, diz taxativamente: criança não tem vontade e não deve relativizar essa questão da violência presumida. É violência sim, e não é mais presumida, agora é violência absoluta. Então, no que tange a boa vontade do governador Ronaldo Caiado, repetindo, doutor Exísio, não tem como ele fazer mudanças significativas, nem de espécie alguma na lei de execuções penais, porque foge à sua competência constitucional, como eu disse no começo, ela é exclusiva da União. E ele poderia, no caso, atuar junto aos nossos senadores, deputados federais, nesse sentido, né? Ele deveria fazer isso, sim, ele pode, eu acho que ele faz isso. Entretanto, essa proposta do governador Ronaldo Caiado, essa vontade dele, que não é bem uma proposta, mas uma vontade, isso já está recepcionado na nossa legislação, doutor Exísio, porque já existe a obrigatoriedade de se armazenar, de se levar o material genético desse indivíduo, desse violentador, para um banco genético, E ele também, para os crimes contra a dignidade sexual, nesse caso, o crime sexual praticado contra vulnerável, ainda que ele venha, que eu duvido muito que venha assim, partir para uma progressão de pena, eu não acredito, porque ele não será aprovado pelos exames criminológicos. Mas caso venha a ter a progressão de pena, ele não pode ir para o regime semiaberto, para nenhum regime, diferentemente do fechado, sem o monitoramento eletrônico. Não há a menor possibilidade. Muito bem, nós vamos assistir agora mais um vídeo onde o pai da Amélia fala a respeito do que aconteceu e da justiça de Deus. Ele acredita na justiça de Deus. Está, evidentemente, inconsolável, triste. O que aconteceu foi uma tragédia com a sua família e ele fala a respeito da justiça de Deus. Vamos assistir o vídeo agora. Bom dia, pessoal. Pessoal, eu hoje vim aqui para falar com vocês. Eu sou o pai dessa linda garota aqui, ó, Amélia Vitória. Foi estuprada, foi assassinada. E eu vim cobrar aqui as mudanças de lei desse país nosso que é frouxo. As leis aqui é para o trabalhador. Pagar multa, pagar imposto e pagar a conta
desses pessoal aí que fica comendo e dormindo à custa do trabalhador. Mas eu vim aqui fazer um apelo para vocês aí, se vocês quiserem acabar com a criminalidade, ajudar o trabalhador que ajuda vocês a viver, é fazer umas leis mais brendas, duras, contra os bandidos, contra os homicídios, estrupador. Até o ladrão, se vocês quiserem, vocês podem acabar com essas criminalidades. Em vez de você estar sustentando ele na cadeia, bota a família deles para sustentar eles. O cara tem crime de honra, é os bens deles, sequestra o bem deles, expulsa ele, se não for do estado, manda para outro estado, o estado dele que ele foi criado, para sustentar ele lá, a família dele, tem que ensinar ele a sobreviver nesse mundo. Porque se ele está fazendo coisa errada, o prejudicado é aqui, ó. É o pai da vítima, é as vítimas que são prejudicados. Porque a família deles está lá, vivendo do mesmo jeito. E ele está lá, comendo e dormindo na cadeia. Comendo e dormindo na cadeia, à custa de quem? Do trabalhador aqui, ó. Dos trabalhadores que trabalham para cuidar dele. E a família dele ainda recebe um salário. Recebe salário ainda para preso ficar preso lá, por condenado ficar preso. Eles têm benefício, e a vítima? Só prejuízo, desespero, dor. Conta vai chegando pra gente, que a gente faz conta para fazer até viver uma vida melhor, cumprir com as nossas obrigações. Nós só fica devendo. E a família do acusado está lá, recebendo dinheiro do Estado, está recebendo assistência social. E as vítimas que pagam o preço, fica com a dor no coração, fica com a dor no pensamento daquele cara, que ele vai sair e eu vou fazer o quê? Vou falar aquele lá que matou minha filha? Melhor ele ficar preso o resto da vida. Porque ele sair e eu entrando, né? Porque ele não vai passar na minha frente e eu vou falar aquele lá que matou minha filha, pegar na mão dele não. Pegar no pescoço dele, viu? Pra mim, acaba desse jeito aqui, como aqui não tem lei, acaba desse jeito, não pode ficar nem comendo as custas do povo, do trabalhador não, tá? Então isso aí, ó, toma os bens de parente de um vagabundo desse que não ensinou ele a viver direito, não ensinou ele a respeitar as pessoas, tem que tomar os bens, o Estado tem que fazer eles pagar a estadia dele lá, ó. Ele tá lá hospedado lá, então eles têm que pagar pro Estado para ele ficar preso lá ainda. Não é eles, não é o Estado, nós pagar para ele estar comendo e dormindo lá não. Coitadinho, coitadinho. Coitadinho é de mim, da minha esposa que está sofrendo aqui com a dor da perda. Olha a cama da minha filha aqui. Todo dia eu venho aqui, ó, no quarto dela, olha, não tem ela, não está aqui. Não tem um abraço dela mais, entendeu? Eu estou muito revoltado com as leis que existem nesse país nosso aqui. E se eles quiserem acabar com os bandidos, pode acabar. Ladrão roubou, a família vai pagar. A vítima. A família tem que ter essa responsabilidade, porque ela criou um infeliz na vida, criou um ladrão. Porque os pais têm que dar educação em casa. Quem é o pai aí que ensinou o outro a roubar? E tem muitos hoje que eu já vi pessoas dando até cigarro de maconha pro filho, aprendendo, fuma perto do filho, dá tudo pro filho, né? Mas ensinar ele a trabalhar, a respeitar o próximo, ninguém quer, né? Nas escolas, tá aí, tem quem... Tá a bagunça que tá. Nas ruas aí, que a polícia às vezes prende, solta. Eu só queria ir um pouco aí o nosso governador, já que não pode ter lei aqui nacional, põe lei estadual. Pelo menos no estado aqui, para esses bandidos pelo menos ficar longe daqui, ó. Esses bichos ficar longe daqui, ó. Coloca eles aí, põe uma lei no nosso estado aqui, ó. Entendeu? Roubou, vai ter que pagar o que ele roubou, o prejuízo, vai ter que assumir o prejuízo. Crime de honra, matou, vai ter que cuidar do preso lá e expulsar a família do estado, né? Do estado. Todo mundo tem o direito de ir e vir, mas direito de vir e viver honestamente, com amor e carinho, né? Roubar, matar, e bater no peito e falar que matou e que mata e que vai matar se for preciso. Tem gente que é desse jeito. Por quê? Porque não tem lei, Brenda. Toma aí a casa dele pra você ver se ele vai pensar, eu não vou matar ninguém, porque senão minha mãe vai perder a casa, meu pai vai perder a casa. Se ele não tem a vida no amor do próximo, ele tem que ter a vida no pai dele e da mãe dele.
Se ele matar ou roubar ou fazer o crime de ônibus, ele sabe que a família dele vai perder alguns bens. Ele vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime ou fazer uma maldade com uma pessoa. Se a lei chegar firme nessas pessoas que cometem crime, faz o crime de ônibus, faz crimes banais, para pesar no bolso deles, duvido que vocês vão querer dar prejuízo para a família deles. Em vez de dar prejuízo para outra família, ele vai pensar na dele também. Se ele deu prejuízo para outra família, a dele também vai levar. Que ele tem que pagar o prejuízo que a outra família levou, a dor que a outra família está sentindo. Eles também têm que sentir, não é sair sorrindo não. Ficar preso 5 anos e falar, eu fiz isso e faço de novo. Que a maioria dos crimes é desse jeito. O cara ainda bate no peito e fala que matou. Eu não falo crime não, defesa não. Eu falando crime de ônibus, tá? Crime de ônibus. Ele tem que ser bem revista essas leis aí, para vocês aí que estão fazendo lei, que faz umas leis ainda com folga frouxa ainda, faz umas leis firmes. Que aí a gente vai mudar um pouco o nosso estado, mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Já que eles não pensam em Deus, então pensam no homem. Pensa no homem, que o homem tem homem para fazer leis boas. Deus deixou as nossas leis aí, e é só 10, né? Ninguém respeita elas, as principais. E o homem fez mais lei, mas fez as leis ainda frouxas. Faz mais pesada para doer no bolso, já que não pode ter pena de morte, a gente não pode matar quem mata. Faz uma lei que pesa no bolso, eles perderam os bens deles, voltar para a linha da miséria de novo. Aí eles vão ver o que é bom, machucar alguém, tirar a vida de alguém, principalmente pessoas inocentes, que não têm direito de se defender e não dá conta de se defender. Tá ok? Hoje eu vim fazer esse apelo aqui, e esse desabafo, porque vai fazer 1 ano e ainda faz o último julgamento de um bicho que tem aí, que foi criado por má pessoas que não sabem sobre educar seus filhos. Eu acho que a maioria dessas pessoas aí, que não sabem educar seus filhos, o destino do filho deles vai ser isso, prejudicar pessoas. Filho do demônio sempre vai matar e roubar e destruir. Você entendeu? Ele vai ser sempre para isso. Eles não vêm para ajudar ninguém. Eles vêm só para matar e roubar e destruir. E às vezes é bom a gente refletir e pensar que a nossa vida não acaba aqui não, viu? Ela não acaba aqui não. Se você não for penalizado aqui, do outro lado da sua vida você vai ver. Que a vida, você sonha, não sonha? Então o seu sonho pode virar realidade. Às vezes até o pesadelo também. Eu só agradeço aí a todos. Peço aí um apoio para mudar essas leis. Que essas leis têm que ser revistas. Principalmente para criminoso e crime de ônibus, tá ok? Eu quero só que vocês aí, me desculpa até pelas palavras duras que eu tenho falado aí, que muitas pessoas podem ouvir e se achar que está errado, mas quem achar que está errado quer criminoso, quer fazer o mal. Quer fazer o mal, não quer viver no bem, não quer viver no amor, não quer viver na paz, tá? Porque a dor tá aqui, perdi minha filha, tá bem aqui, tá vendo? Sozinha. Ninguém entra nesse quarto, a gente entra para trocar de roupa. Porque a lembrança dela tá aqui, Para mim ela não morreu ainda não, ela tá no céu, mas o corpo dela tá lá enterrado, você entendeu? O corpo dela tá enterrado, mas ela tá no céu, mas um dia a gente vai se ver. Mas esse bicho que fez isso com ela aí, ele vai pro inferno. Com certeza ele vai pro inferno. E se ele não for antes de eu morrer, eu mando ele pro inferno. Viu? Que Deus abençoe a todos aí. E minha palavra, eu nunca vou tirar ela da minha boca. Eu sempre vou honrar a minha palavra. Tá aqui, foi embora, cedo, 14 anos. E sempre eu vou estar postando alguns vídeos agora sobre verdades. E eu quero que a lei do nosso país, a nossa lei, seja mudada. Seja mudada. Porque tem muitas outras crianças aí que estão andando na rua aí, desprevenida, na mão de vários pensamentos ruins que existem sobre essa terra. Pessoas podres, que pensam só no mal. Deus abençoe vocês e fique com Deus. Só Ele pode tirar nós dessa enfermidade. Doutor Manuel Rocha, professor, advogado criminalista, experiente, exemplo de trabalho e dedicação. Doutor, olha o tanto de acusações que haviam contra esse homem que tirou a vida da Amélia. Entre essas acusações, 2 acusações de estupro, quase na mesma época. Uma acusação foi considerada improcedente, a outra procedente, inclusive está em andamento ainda, disse em 2017. 2023, 6 anos depois, ele solto, praticando novos crimes
E com esse monte de antecedentes, qual a responsabilidade do judiciário no que diz respeito ao fato dele estar em liberdade? Doutor Exísio, tomando assim como exemplo legislações de outros países, eu vou citar um especificamente onde eu fiz uma pesquisa de campo sobre criminalidade urbana, na Inglaterra. O Estado é diretamente responsável por qualquer ato de violência contra o seu cidadão. Eh, não tem, porque a segurança pública é dever, não é uma faculdade, é uma opção do Estado, é dever do Estado. Então, se o Estado, diante, sabendo dessas informações, que são tantas, não tomou providência, eu falo isso, o Estado através do Poder Judiciário, não estou me referindo especificamente ao Poder Legislativo, eu me refiro no âmbito dos três poderes. Os três poderes, mais do Ministério Público e das polícias. O Ministério Público tem autonomia, mas a polícia é subordinada diretamente ao chefe do executivo. Então, nesse caso, doutor Exílio, não existe a menor dúvida que há, sim, uma responsabilidade direta do Estado. E olhe só, eu falo isso até com certo temor, porque eu sou a pessoa que mais busca a observância dos princípios constitucionais da presunção de inocência. Mas o Código de Processo Penal, lá no artigo 312, ele prevê o instituto da prisão preventiva quando estão presentes, aí se faz lá uma ressalva, uma exceção ao estado de liberdade, naquele estado constitucional da liberdade, onde a liberdade como regra e a prisão como exceção, mas aí já existe a legislação vigente, não foi por falta de lei, não foi por falta de previsão legal. Já tem lá no artigo 312 do Código de Processo Penal os pressupostos que autorizam a abrir-se uma exceção ao estado de liberdade e aplicar uma prisão preventiva para indivíduos dessa natureza. E quais são os pressupostos? Exatamente todos, doutor Exílio, que o senhor citou. A índole, a periculosidade, a tendência para a reiteração criminal e a efetiva reiteração criminal, como o senhor demonstrou, nas diversas áreas do crime, ele vem praticando. Estupro, homicídio, roubo. Então, não há justificativa plausível, assim falando, sem ter conhecimento efetivo dos autos, mas a ficha corrida, os antecedentes criminais, a comprovação da sua reiteração delitiva, isso aí por si só já justifica, doutor Exílio. Para finalizar, eu gostaria de citar o seguinte: eu vejo aí falando de pena de morte, de pena de prisão perpétua, mas nós já temos diversos avanços que eu citei agora há pouco na questão do banco genético, na questão do monitoramento obrigatório para aquele egresso que cumpriu crime dentro dos delitos sexuais. Doutor Exílio, desde 2020, o Congresso Nacional vem debatendo diversos projetos de lei no sentido da castração química. O que é a castração? Não é aquela coisa como antigamente de ir lá fazer a retirada dos órgãos genitais do acusado. Não. Existem métodos que se aplicam, que há a redução ou a aniquilação da libido. Então, essas pessoas perigosas, assim, que não conseguem conter seus ímpetos sexuais primitivos, e não só isso, associado mais o desejo de matar. Olha só, doutor Exílio, não é que a pessoa perversa e pervertida, como desse rapaz, como é o caso desse rapaz, ele não se contenta de praticar um crime que a vítima vai lembrar e vai viver traumatizada, isso extensivo aos seus familiares, para o resto da vida. Não existe para uma mulher algo mais pavoroso, algo mais aterrorizante do que uma violência sexual, ela ser invadida naquilo que há de mais sagrado para ela, que é a sua intimidade. Ele não se contenta. Então somente, eu falo tão somente entre aspas, em razão da barbaridade que já é grande, ele acha pouco e comete um crime de homicídio para deixar claro a sua índole, a sua perversidade, demonstrando que ele não tem limites quando se trata de barbaridade e de violência, doutor Exílio. Pergunta, e vamos ver como o senhor vai responder. Sim. O senhor, como advogado criminalista, o senhor pegaria a defesa dele, o julgamento dele pelo tribunal do júri ou não? Doutor Exísio, obrigado por essa pergunta. As pessoas pensam que advogado tem aquela gana, aquele fascínio por causas e por dinheiro. Eu digo para o senhor o seguinte: existem duas modalidades de crimes que eu não advogo sob hipótese alguma
e não leve, nem penso na questão remuneratória. Os crimes de violência sexual, os crimes de violência sexual, e não advogo também para facções criminosas, dessas siglas aí que a gente nem precisa citar o nome aqui, não existe a menor possibilidade, e digo isso com muita tranquilidade, porque já fui buscado diversas vezes. Aqui nós estamos em Goiânia, estamos falando de Goiânia, que é a base do nosso escritório, nosso domicílio profissional, mas vem aquelas pessoas do Rio, de São Paulo, ligadas àquelas coisas lá, aquelas organizações que têm aquelas siglas diabólicas, e as pessoas vêm trazendo para ver se me impressiona. Olha, está aqui, isso aqui. Meu amigo, não existe a menor possibilidade. Da mesma maneira, doutor Exísio, eu sou um árduo defensor do direito de defesa e eu respeito plenamente o colega advogado que vai lá e faz a defesa, expõe, ele é colocado a cara à execração pública, ao ódio coletivo. Eu respeito bastante, mas eu não. E veio ainda com uma outra agravante, doutor Exísio, de eu tornar-me convicto de que eu jamais advogaria, promoveria uma defesa para um acusado de violência sexual. Por quê? Eu sou pai de meninas. E aí mudou tudo. Aí, que já havia uma convicção, doutor Exísio, agora não há a menor possibilidade nem de eu cogitar uma defesa numa matéria como essa da qual nós estamos tratando. Nós estamos aqui também reconhecendo a qualidade do serviço prestado pela nossa polícia, pela polícia goiana. Polícia investigativa, a polícia pericial, os peritos fizeram um trabalho excepcional. O resultado extremamente positivo, e investigação trouxe resultado positivo. Suas considerações finais, doutor, estamos encerrando. Eu vou nessa esteira do que o senhor disse, parabenizar o trabalho da polícia. A polícia, quando se une para fazer a polícia militar, que faz o seu papel de polícia ostensiva, e a polícia civil, que desempenha o seu papel no serviço de inteligência, fazendo investigação, e nós temos também, doutor Exílio, tem que ressaltar, o senhor citou aí, a nossa polícia técnico-científica é uma das melhores do mundo. Inclusive, vem polícias, institutos científicos de outros estados, para tomar como exemplo aqui. Nós temos um excelente corpo técnico da nossa polícia científica, e também eles estão de parabéns. Assim, as considerações finais, doutor Exísio, nós estamos numa época de muita banalização da projeção dos corpos, da sensualidade, da erotização de pessoas jovens, de crianças, de meninas nas redes sociais. Isso deve ser combatido de uma maneira muito, muito severa, muito séria, porque isso não estou querendo dizer que aquela tese do crime precipitado pela vítima, não, vítima é vítima, não tem que se relativizar o papel da vítima do seu sofrimento. Mas nós temos também que ir atrás dessas pessoas que, a pretexto de estar promovendo o entretenimento, ficam expondo crianças em redes sociais. A literatura, doutor Exísio, também tem um pouco de culpa. Vamos falar de Vladimir Nabokov, né, autor daquele clássico romance Lolita, que exalta a erotização de uma criança, né, estimula a hebefilia, né, que essa hebefilia é uma espécie de parafilia, de se erotizar e acabar romantizando o adulto praticando sexo com adolescentes, com crianças. A sociedade deve ter essa mudança cultural e também ficar muito atenta o que crianças, adolescentes têm de acesso nas redes sociais. As polícias, o Estado têm a sua responsabilidade, mas nós da sociedade, doutor Exísio, nós temos uma responsabilidade muito grande de cuidar das nossas crianças, né, que estão ali no seio dos nossos lares. Agradeço aqui a participação, nós agradecemos a participação do doutor Manuel Rocha, professor, advogado criminalista, extremamente competente, participou aqui conosco. Agradeço a participação de todos que estão assistindo e os convido na próxima semana para estarmos juntos novamente. Teremos um assunto muito importante: criminalidade e espiritualidade. Qual a conexão entre esses dois institutos? Algo importantíssimo. Estejam sempre conosco. Toda semana estaremos juntos apresentando este programa. Alô, Justiça!